Que a maçonaria participou da história, a gente já sabe. Sempre a gente fala independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, independência do Brasil, mas só no passado a maçonaria fez parte da história. E na história contemporânea, no século XX, como a maçonaria se comportou durante as guerras e nos períodos dos regimes totalitários. Hoje a gente vai conversar com um irmão que está mergulhado de cabeça nesse assunto, fazendo muita pesquisa para contar essa história para a gente. Então, se você curte esse assunto, prepara a sua caneca de café, se arruma aí no sofá, que depois da vinheta eu volto com essa história. Salve, 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 meus amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Café e Maçonaria, hoje com um papo muito interessante com um irmão que veio lá de Minas Gerais para bater esse papo com a gente, veio lá de Poços de Caldas. E é o seguinte, ele é um irmão que é Demolei, Rosa Cruz e maçom. É conhecido como o ancião da loja dele, embora ele não tenha completado nem 25 anos. Irmão Vitor Capelari, seja muito bem-vindo, meu irmão. Ô, meu irmão, eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui. Eu que já acompanho o seu trabalho de longa data. Estar aqui participando de um episódio é um enorme prazer. Eu que agradeço. Legal, e a gente vai bater um papão hoje. E ó, pra eu deixar ele contente, deixar o mineiro contente, ó aqui, ó, que a minha mulher fez um pãozinho de queijo pra gente comer, tomando um cafezinho e comendo um pão de queijo, batendo esse papo. Pra se sentir em casa. Pra você se sentir em casa, pra não sentir saudade de casa. Irmão, é o seguinte, eu acompanho você, o irmão tem um canal lá no Instagram, no YouTube, tem no Spotify também, né? Sim. Chama Uma Dose de Maçonaria. Muito legal, o irmão tem textos bem bacanas. Aliás, o irmão fez um texto uma vez e eu fiz até um trabalho para apresentar na minha loja em cima desse texto. Eu achei fantástico. Um irmão inteligente, estudioso, e vou gostar muito desse papo, principalmente porque a gente vai falar de uma coisa que eu realmente nunca entrei nessa pesquisa, que é sobre a maçonaria participando da história no século XX, por exemplo, né? A gente normalmente para lá na República, né? Porque a maçonaria, né, se envolveu na República, né, na proclamação da República, e aí normalmente para ali, né? E você está pesquisando esses momentos posteriores aí no século XX. Como é que começou a ideia de pesquisar? Com o que é que você topou que você falou, pô, isso aqui é legal para pesquisar? Eu acabei virando, logo no início da minha loja, um dos primeiros cargos que eu recebi foi o cargo de orador. E como cargo de orador, você sabe, você tem que decorar vários documentos, vários acervos para você saber o que você tem que decidir em loja. Às vezes tem algum ponto nebuloso, alguma pergunta que o venerável te pega de surpresa, tem que ter uma resposta. E eu comecei a vasculhar. Entre essas vasculhadas que eu olhei, a gente começou a ver muito tratado de reconhecimento com outras lojas. Então a minha potência tem um tratado de reconhecimento com a grande loja unida da Alemanha. Então eu vou fuçar a grande loja unida da Alemanha para tentar entender o que é. Aí você descobre que a grande loja unida da Alemanha é, na verdade, um acordo que foi feito entre as 5, eu não lembro se são 5 ou 6 lojas, grandes lojas que existem na Alemanha, e elas fizeram uma grande loja unida, basicamente para se reconhecer internamente no país e fazerem acordos com outras maçonarias de outros lugares. E eles têm um banco de dados de documento. Começa a fuçar nos documentos. Sempre fui apaixonado por história, sempre fui apaixonado por fatos e momentos históricos, então eu comecei a estudar aquilo, buscar fontes mais antigas, e eu comecei a encontrar muita coisa. Muita coisa do período da Segunda Guerra Mundial, ou até antes, ou até mais recentes. E aí começou a acender uma fagulha. Deixa eu ver o que a grande loja da Itália tem. Tem muita coisa relacionada a associações criminosas. Um fato até que a gente pode depois abordar se você quiser. O filme O Poderoso Chefão, que foi baseado em um livro, foi baseado em um golpe que realmente aconteceu e a maçonaria esteve envolvida, de certo ponto ali, em uma loja que acabou virando uma facção criminosa e saindo da maçonaria. Então eu comecei a fuçar isso e ver o que as outras grandes lojas, o que as outras potências espalhadas pelo Brasil e pelo mundo têm para render de história pra gente. Legal. E aí começou com o quê? O que foi? Aí você, beleza, vou pesquisar isso aqui. Comecei em tal lugar. Você falou das guerras. O que você pegou lá da Primeira Guerra? Tem alguma coisa para falar? Da Primeira Guerra, a gente encontra muito o quê? Se a gente pensar na Primeira Guerra, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo são as trincheiras. Você tem aquela trincheira onde as pessoas ficavam armazenadas, guardadas, esperando, às vezes, a centímetros de distância do inimigo, só a troca de tiro. E com o tempo você vai ficando ali, vai ficando maçante, vai ficando cansativo, e as pessoas acabam trocando ideias.
Então, nesse início, a gente tem muitas lojas de campo, muitas lojas militares. Porque você tá ali, às vezes, tá, a maior parte do tempo você tá trocando tiro, mas tem uma época que você só fica ali esperando, guardando território, esperando reforço, trocando informação. Não é sempre um tiroteio. Então, nessas próprias trincheiras, tinham lojas que tentavam se organizar com irmãos que eram militares, obviamente estavam ali, mas de forma mais reduzida. Porque não dá para você abrir um templo, abrir uma loja no meio de uma trincheira. Então, tinha ações mais reduzidas, simplificadas para um contexto de guerra, mas eles tentavam de alguma forma ainda fazer, nem que seja uma ritualística mais simplificada, ou reuniões informais para conversar, ou para ter alguma coisa para gastar o tempo. Afinal, você está numa trincheira, numa guerra, esperando sei lá o que ia acontecer. E a qualquer momento você pode morrer. Então, era uma boa forma de gastar ali o tempo. Tinha que trocar sempre os cargos, né? Tava sempre fazendo... Era uma loja com outra atividade grande. Mas me diz uma coisa, dessas lojas, você tem algum resquício dessas lojas? Elas, depois da guerra, montou alguma loja, você sabe dizer? Uma loja que começou lá nas trincheiras? A gente não tem muito registro disso, porque como você tem um cenário totalmente informal, é muito complicado você pegar, por exemplo, um registro de ata dessa época. Mesmo se eles fizessem um registro de ata, você estava no meio de uma trincheira. Então, material... Não ia sobrar, né? Requisitos é muito antigo. O que a gente tem é de militares que sobreviveram a esse período e relataram a existência. Então, às vezes você vai achar, fuçando em alguns acervos, alguma foto ou algum registro, mas você buscar uma ata, uma coisa formal que comprove a existência ou até mostre algum registro posterior, eu pelo menos não encontrei. Acredito que deve ter pelo menos irmãos que acabaram compartilhando ideias e talvez continuaram companheiros em algum formato, talvez em alguma outra loja, mas aí a gente entra muito num campo de e se e não é mais um campo comprovado. Na Inglaterra, eles têm muitos monumentos, né, a respeito de guerra e bastante coisa relacionada à maçonaria. Inclusive na grande loja unida da Inglaterra, lá no Freemason Hall, eles têm um monumento ali, né, uma homenagem aos maçons que morreram na Primeira Guerra. Eu tive em Bristol também e lá tem bastante coisa da maçonaria e os maçons que morreram na Primeira Guerra. Eles têm muita coisa, muita placa comemorativa. Comemorativa não, né? Assim, muita placa fazendo referência, tem bastante coisa. É bem interessante a forma como... Porque essa guerra, as duas, né? Mas mexeu muito, né, na Europa, né? Causou muito estrago, né? Tanto na parte humana quanto na parte estrutural das cidades e tal. Então, eles têm muita lembrança disso, né? E na Segunda Guerra, o que a gente tem? Na Segunda Guerra, até entrando no que você comentou, é que nessas guerras, a gente nunca tinha uma guerra também em tão grande estrutura, e a gente teve também um desenvolvimento de muita tecnologia dentro dessas guerras. Então, o mundo começou a mudar. Porque antes a guerra era o quê? Era uma espada, era uma lança. Então, a carnificina foi tanta porque você começou a ter gente produzindo gás para fazer atentados dentro dos campos, ali dentro das trincheiras. Você começou a ter novos tipos de arma, novos tipos de munição. E tudo isso aumentou a quantidade de sangue derramado naquele cenário. E isso vai levar ao quê? Com o fim da guerra, você tem que justificar. Porque na nossa cabeça, agora falando um pouco do como funciona o cérebro humano, a gente não pode só falar que as coisas são assim e acontecem. A gente sempre tem que arrumar um culpado, uma justificativa, porque o nosso cérebro quer tentar entender o que aconteceu. E a gente vai ter, nessa época, um pensamento muito grande de nacionalismo surgindo, porque a gente teve muitas pessoas que foram militares, e como você sabe, o treinamento militar te incentiva a defender, a morrer pelo seu país. Então o nacionalismo é muito fortalecido, o patriotismo é muito fortalecido nessa época, e ao mesmo tempo a tentativa de justificar, tentar achar um culpado, por que a gente perdeu, ou por que deu errado. E vão surgir vários movimentos nessa época com um pensamento totalmente antissemita. A maçonaria, como a gente sabe, ela vem de uma raiz judaica cristã. Então isso já vai entrar logo de conflito. A gente sempre pensa na questão do Holocausto, mas a gente também não pensa em que outros grupos sofreram perseguição. Então a gente tem, se a gente for pensar nos campos de concentração, uma divisão por cor de triângulo. O triângulo rosa era usado para os homossexuais. O triângulo tal era utilizado pelos ciganos. O triângulo tal era utilizado pelos judeus. E o triângulo vermelho ele era associado a prisioneiros políticos, entre eles os maçons. Então eram considerados prisioneiros políticos e pessoas que podiam atentar contra o Estado. Justamente por essa associação que tinha entre o pensamento judaico-cristão e a maçonaria.
Para fugir isso, logo de início a gente tem um registro das lojas na Alemanha tentando se desassociar desse pensamento judaico-cristão. A gente tem o surgimento de muitas lojas na Alemanha que passam a aceitar somente cristãos. Inclusive, entre as lojas que existem na Alemanha, uma delas ainda, acho que uma ou duas, se não me engano, são voltadas somente para cristãos. Você não pode ser de outra religião, você tem que ser católico. Numa tentativa de desassociar do pensamento que era um grupo de judeus, por exemplo. E você também começa a ter transformações e alterações da própria ritualística. A gente tem, por exemplo, questões como os graus filosóficos, os altos graus, ou até mesmo a questão do grau 3, que aí os irmãos vão saber detalhar melhor, sendo transferidas em lugar de fazer referência ao que faz atualmente, por exemplo, no rito escocês antigo e aceito, passando a fazer referências à mitologia nórdica. Então, Balden, Loki, como personagens que vão fazer parte desse rito. Justamente para quê? Para se alguém chegar a uma inspeção, uma coisa, isso antes dos nazistas chegarem ao poder, antes de tudo. Já começa a ter aos poucos essa transformação como uma forma de entender o cenário que estava acontecendo e de garantir a preservação. Tentar, a gente não é judeu, a gente não tem associação ao judaísmo. Enquanto outros grupos permanecem e mantêm a tradição. E isso, aos poucos, quando o nazismo chega ao poder, vai ter esse enfrentamento. Aqueles que, vamos dizer assim, se tornaram e mantiveram as tradições, os seus primeiros a serem fechados, às vezes não por pressão direta, um ato institucional, vocês têm que se fechar, mas começa a ter um movimento, uma pressão da própria comunidade em geral, que cada vez mais vai se tornar antissemita e vai perseguir esse lado, os judeus e outros grupos, mas também com o tempo o próprio governo nazista vai passar a reconhecer quais instituições podem existir, quais não podem, e vai começar a perseguir e a fechar, tanto para não deixar espaços onde as pessoas podiam se reunir abertamente em debater assuntos que poderiam ser perigosos para eles, como também na paranoia que muitos vão ter de que faz parte de uma conspiração mundial, protocolo de Sião, sei lá o quê, e que isso vai trazer o fim do mundo. E aí começam as teorias da conspiração malucas. A conspiração judaico-maçônica, eles falavam. Isso mesmo. E não só na Alemanha, porque isso nos outros países que têm regime fascista também, né? Itália, Espanha, Portugal também vai acontecer isso. O mesmo pensamento. Agora eu não vou lembrar a data exata, as questões de data não são a melhor parte, mas um dos últimos discursos do Franco, quando ele foi morrer, era um discurso onde ele falava contra a maçonaria. Na década de 70. Ele já bem idoso, ele vai fazer ele morre uma semana depois, uma coisa assim. Ele bem idoso vai fazer um discurso e ainda ele está atacando a maçonaria. Por isso que lá, eu já fiz até um programa a respeito disso. A maçonaria na Espanha e em Portugal, elas são bem fechado mesmo, sabe? Os irmãos não se identificam assim. Não é igual aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra. O pessoal usa anel, usa adesivo no carro. Lá na Espanha e em Portugal, não. Até hoje, me parece, com alguns irmãos que eu conversei lá, assim, me deram a impressão, né? Eu não perguntei diretamente isso, mas me deram a impressão que a sociedade ainda vê com maus olhos por causa de anos, décadas dessa propaganda negativa, essa propaganda antimaçônica que os governos totalitários fizeram, e até hoje na sociedade tem os resquícios ainda desse momento. A gente vai ter até um cenário negativo nisso. Eu tenho muito contato, quer dizer, muito no que se pode ter com irmãos que moram em Portugal e fazem parte da Ordem Demolei e tentam levar o Demolei para Portugal. A gente tem uma dificuldade porque, como a maior parte das lojas são secretas e os Demoleis fazem suas reuniões em lojas cedidas pelos maçons, é mais complicado você ter essa aceitação na sociedade. Se as pessoas não podem nem falar abertamente que são maçons, imagina você chegar em um grupo e falar, não, convida o seu filho pro Demolei, vem fazer parte. Eu, por exemplo, quando iniciei no Demolei, não tinha nenhum parente maçom. Eu entrei no Demolei por causa de indicação de um chefe do meu irmão, inclusive, que me conheceu. Agora, imagina você estar numa sociedade onde você não pode falar que é maçom. Como é que você vai convidar uma pessoa que não faça parte do próprio círculo interno ali? Isso faz com que o crescimento de ordens paramaçônicas nesse cenário seja quase que nulo. Ou muito difícil, pelo menos. Não, sem dúvida. Nesses lugares eu vi bastante. Hoje a maçonaria lá é permitida, não tem nada, não tem problema nenhum. Mas você vê na sociedade, sabe, em Portugal, perdão, na Espanha, tem um dos objetos assim que é de um museu, de uma das grandes lojas, eu não lembro qual é, lá tem mais de uma também na Espanha hoje. E assim, tem um objeto que é um objeto exposto no museu que é muito comentado,
que é uma máquina de escrever. Porque os irmãos, durante esse período de repressão, os irmãos trocavam cartas. Então tinha uma máquina de escrever que era só para escrever coisas, documentos da maçonaria. E essa máquina de escrever ficava escondida. Porque a perícia conseguia, se pegasse uma carta daquela, conseguia saber de que, se encontrasse uma máquina, poderia saber se aquela carta saiu daquela máquina. E aí o dono daquela máquina seria preso. Então essa máquina ficou escondida durante anos, eles usavam só para isso. Então foi muito, assim, tem essas coisas mesmo, esse período, e é esse período entre as guerras e depois, né? Mas nesse período mesmo do Franco, do Salazar em Portugal. E você tocou num ponto importante, que é, hoje não existe mais uma repressão formal. Por exemplo, o Estado falar que não pode mais ter maçonaria, ou não pode ter paramaçonarias nesse cenário. Mas por que isso continua e por que tem tanto reforço ainda? Porque, como eu falei, a teoria da conspiração, ela não é só uma coisa institucional, ela acaba virando algo cultural. Então você tem, por exemplo, ali na Áustria, na Alemanha, em outros cenários, espaços que eram de lojas maçônicas sendo confiscados. Isso depois, quando começou a ter a invasão e a anexação da Áustria, invasão de outros países, aí foi de uma forma muito mais rápida. O tempo que ele gastou na Alemanha, o tempo que Hitler, o nazismo gastou na Alemanha para fechar as lojas, quando começou a guerra em si, foram atrás das outras lojas em outros países que foram anexados, foi um processo muito mais rápido. Tanto porque eles precisavam de dinheiro, precisavam de metais para a guerra que estava se anunciando, mas também porque a paranoia estava cada vez maior e eles precisavam manter aquele cenário. E com base nisso, com os bens que eles foram confiscando e não tinha valor nenhum, eles tiravam de contexto, obviamente, e começaram a criar museus de maçonaria. Museu itinerante. Tem, inclusive, um artigo meu que eu escrevi para a Maçonaria Tupiniquim, do nosso grande irmão Clóvis Gregório, aonde eu trato disso. Eu explico o contexto de uma dessas lojas, que era a maior loja ali da parte ali da Alemanha, Áustria, e ela foi transformada num museu, e eles tinham um livro de assinante e registra pessoas de toda a Europa, mesmo no cenário de guerra, e indo ver aquele museu, porque virou um atrativo muito grande. Então isso acaba entrando no itinerante, na mente das pessoas, na cultura. Mas também, só para explicar, eles tiravam as coisas de contexto, né? Faziam parecer que era uma coisa demoníaca e não sei o quê. Na Espanha, no museu da Universidade de Salamanca, tem um museu lá na Espanha que é um museu da própria universidade. E eles falam sobre a Guerra Revolucionária, a Guerra Civil Espanhola, inclusive chama Museu da Guerra Civil Espanhola. E uma parte dela é o Museu da Maçonaria, que é o maior acervo que tem de peças de museu. E eles fizeram exatamente isso, para mostrar o que o regime, porque o Franco fez a mesma coisa que o nazismo fez. Eles têm até hoje lá um espaço, é uma loja, um templo montado, mas para assustar. Então, lá no lugar do venerável, do orador e tal, tem um manequim com um capuz só com o olho assim, entendeu? Muita caveira, não sei o quê, para chocar mesmo. Quadro de cara de cabeça cortada, sabe? Tem muita coisa disso, totalmente fora do contexto, mas que era para chocar. E eles explicam isso, porque as pessoas que vão lá visitar, eles assustam, né? Mas tem lá uma placa explicando que isso era o museu que o regime de Franco montava para fazer uma propaganda negativa para a maçonaria. Tem até hoje. E eu vi a sua matéria que você escreveu e eu me lembrei muito disso. Aliás, a galera, ó, se vocês não assistiram ainda, tem um episódio aqui no Café e Maçonaria que é sobre os museus da Europa. E aí lá eu mostro exatamente essas imagens. Depois vocês procurem lá. E lá na França também aconteceu. Tem até um filme, né? Na França, quando a Alemanha nazista invadiu a França, também perseguiu as lojas, e eles pegaram um cineasta e mandaram fazer um filme para falar mal da maçonaria, né? Na França, a gente tem até fora a produção cultural, a gente tem até um caso mais curioso, que eu acho que sempre que eu vou falar desse assunto, já apresentei na minha loja, em algumas outras também, que eu gosto de citar, é que além da produção cultural, quando as coisas começaram a se esquentar, a gente tem o quê? A gente tem a criação, pra mim, acho que são 3 ou 4 lojas que a gente tem registro, mas que é a coisa mais incrível, que é uma loja existir dentro de um campo de concentração.
que eu acho que é um ponto que é crucial para a gente tocar, que é o que a gente falou antes da loja dentro de um contexto da Primeira Guerra, onde eram soldados aguardando ali, tentando gastar um tempo ocioso. Mas agora a gente está pensando no cenário lá na França, de enquanto as pessoas estão lá fora espalhando mentiras, tentando difamar a maçonaria, basear nas teorias de conspiração para justificar a guerra, justificar o que estava acontecendo, irmãos que estavam sofrendo no campo de concentração e buscavam tentar como forma de alívio a existência da maçonaria, a prática da maçonaria. Não só uma liberação do corpo, mas também tentar libertar o espírito naquele contexto que eles estavam. E aí, um ponto até chocante, isso, emocionante, que eu lembro é de você pegar o contexto da loja, uma loja que era voltada principalmente a prisioneiros políticos, que estavam ali naquele campo de concentração, e eles batizarem o nome da loja em homenagem ao rito nacional francês. Então, a loja era Querida Liberdade. Isso já dá um enfoque no que eles queriam. Não só a liberdade do campo, mas também tentar se libertar de toda aquela opressão que estava sendo perseguida, toda aquela pressão que eles estavam sofrendo, uma perseguição contra a própria existência deles. E isso já é um foco também que mostra como que essa produção de museus, de filmes, porque a gente pensa, tá só difamando a gente. Hoje em dia, quantas pessoas a gente vê no YouTube, no Instagram falando mal da maçonaria, mas a gente não sabe que em certos contextos isso pode acabar se transformando em algo muito pior. Sem já dúvida, aconteceu antes da humanidade. Uma perseguição e até a morte, sem dúvida. Uhum. Aconteceu. Mas é bem interessante essa história. E isso aconteceu nos campos de concentração na França, é isso? Existiam vários contextos de lojas maçônicas dentro de campos de concentração. Novamente, também é muito difícil de buscar informações. Existe um livro de um irmão, agora não lembro se ele era francês ou belga, mas existe ali naquela área um campo de concentração, dentro da França, dentro da Bélgica, aquele terreno, e foi ali que ele ficou preso. A loja era Querida Liberdade, e um ponto até curioso é que eles faziam um revezamento. Eles tentavam fazer as reuniões de sexta, sábado, e eles não podiam fazer as reuniões, porque senão os guardas ali não permitiriam. Então eles pediam para os padres ficarem de vigia, enquanto eles estavam fazendo as reuniões, e invertia. Quando o padre queria rezar a missa no domingo, os maçons ficavam de vigia. Entendi. Então é até um ponto curioso que vê aqui. Alguém que, em tese, todo mundo imagina que, não, maçonaria e igreja são inimigos. Vai ser antagonista, estão lá se ajudando, né? Quando a gente... uma das coisas boas da humanidade é que, nos tempos de adversidade, a gente consegue colocar... óbvio, a gente pode continuar debatendo, achar, não, eu acho que, na verdade, maçonaria não combina, não, acho que religião é aquilo. Discordar é humano, mas que quando a gente está enfrentando um mal maior, quando a gente está enfrentando algo que realmente é desumano, a humanidade é capaz de se unir. Acho que isso é um ponto fora da curva que a gente deve exaltar cada vez mais. Viver em comunidade é intrínseco do ser humano, e o ser humano tem que se ajudar mesmo, né? Por isso eu acredito ainda na humanidade. Eu não acredito muito no ser humano, mas na humanidade eu acredito. Agora vamos passar um pouquinho mais para frente, porque é o seguinte, contexto da Segunda Guerra, nacionalismo, o nazismo, o fascismo, e esses reprimiram a maçonaria. Só que quando acaba a guerra, o mundo se divide. Uma parte fica lá, né, com os Estados Unidos, França e Inglaterra, só que a outra parte fica com a União Soviética. E a União Soviética também não permitia a maçonaria. Como é que ficou a maçonaria nesse... Assim, porque se libertou dos campos de concentração, mas caiu na mão do Stalin, que também era contra a maçonaria. Como que foi isso aí? É até um ponto curioso. Eu acho muito triste, mas é interessante estudar a história da Áustria-Hungria. Porque a gente tem na Áustria-Hungria uma divisão inicial ali de sendo perseguida a maçonaria por parte institucional, ainda da época dos reis, imperadores e da região, e acaba tendo a divisão da Áustria e a Hungria, acabam se separando. Um lado vai ser tomado pelo nazismo, outro lado começa a ser por um governo mais à esquerda, mais soviético, e ambos começam também a reprimir a maçonaria. Então é um território ali que sempre teve muita reprimenda. E no final da guerra, a gente vai ter muitos países, né, sendo assumidos, então, um governo comunista, e a perseguição continua acontecendo da mesma forma. Eu falo que não tem ali uma questão, é comunista, nazista. Todo governo ditatorial nunca aceitou a maçonaria, nunca foi a favor da maçonaria. Principalmente por causa do que ela pega, mas também por ser um espaço fechado onde as pessoas podem debater ideias. A sociabilidade para governos totalitários é péssimo, né? Tanto que a gente vai ter registro tanto na época dos países que
estavam ali sob julgo comunista, mas também nazismo e tantos outros, a tentativa de mandar policiais, mandar espiões para dentro dessas reuniões, para tentar fiscalizar, verificar o que acontecia. Tudo isso também acontecia em igrejas, também acontecia em escolas, uma tentativa de verificar o que estava acontecendo para manter aquilo sob controle, tentar não ter a propagação de ideias contrárias. E esses países, quando são dominados ali pelos comunistas, continua essa repressão contra a maçonaria. É uma parte mais complicada do estudo, porque todos esses documentos eram confiscados, inclusive recentemente teve devolução de parte da biblioteca da Alemanha, de livros que foram confiscados pelos governos comunistas quando invadiram e tiraram da mão do nazista o território, e eles mantêm tudo isso muito bem arquivado. Porque a União Soviética, quando invade, ela pega tudo que o nazismo tinha aprendido e também encontra outras coisas que as lojas tinham conseguido esconder, né? Sim. E leva tudo para a União Soviética. Sim, um ponto ali até de se pensar, até uma piada no mundo da matemática, que aí você faz uma grande descoberta da matemática, passa alguns anos, você descobre que um russo já tinha feito isso há muito tempo atrás. Porque muitos documentos, muitas invenções dos russos eram muito pouco divulgadas. E quando eram divulgadas, não divulgavam o autor, não divulgavam uma pessoa específica, divulgava que o Estado comunista fez aquilo. Então, por um lado, a gente tem o perigo dos nazistas, que durante aquela época estavam queimando muitos livros, muitos documentos que eles viam que não tinha valor, não tinha importância, porque eles queriam muitas vezes confiscar alguns rituais para analisar ou colocar fora de contexto em alguma exposição, e bens. Então, o livro caixa para bater contabilidade, para tentar conseguir dinheiro, bens para derreter e fazer arma. Escondido, as obras de arte, esse tipo exatamente. Enquanto isso, os russos não, eles chegavam, pegavam tudo. Eles queriam a informação. E trancavam isso em algum lugar congelado que a gente não tem acesso. Então, talvez mas aí é um ponto fora da curva, um historiador conseguisse ter acesso aos arquivos da KGB, arquivos ali, com certeza devem ter coisas ainda, não só da maçonaria, mas de vários outros contextos, deve ter riquezas de informações ali que talvez estejam se perdendo, porque a gente sabe que um documento mal armazenado com o tempo vai se perdendo, se deteriorando, e aí não tem muito que a gente possa fazer. E aí, depois desse período, vai começar ainda a Guerra Fria. Que ainda continua, a maçonaria também está inserida nesse contexto aí, porque tem países que eram mais liberais, tornam-se países controlados sob a influência da União Soviética, outros que estavam sob influência acabam conseguindo se libertar, né, no final dessa influência soviética. Você sabe de alguma história? O que a gente pode associar é como isso começa a afetar também o nosso país. Se a gente for pegar um contexto lá na Europa, a maçonaria ela começa a tentar uma reconstrução, depois quando as coisas se acalmam. Então, os países que agora estavam do lado, vamos dizer assim, de direita, vamos colocar assim, da Europa, começam a tentar se abrir, voltar à maçonaria, tentar acordos de reconhecimento. Inclusive, tem muita mágoa. Quando as lojas na Alemanha voltam, eles tentam pedir reconhecimento, só que muitos irmãos acabaram lutando na guerra e é associado àquele pensamento, mas vocês apoiaram o Holocausto, olha o que vocês fizeram, tinha todo o julgamento de Nuremberg, tudo aquilo sendo exposto para a comunidade, tanto que a grande loja da Alemanha vai ter uma dificuldade, em outras lojas também, de conseguirem reconhecimento, quando eles têm a reabertura, reconhecimento internacional da grande loja unida da Inglaterra, por todo esse cenário, tudo que aconteceu durante a guerra, tudo que aconteceu durante esse cenário. Do outro lado, que era o lado que estava do julgo comunista, a maçonaria não consegue, pelos pontos que a gente já abordou, voltar à abertura, ter novamente reuniões, ter novamente o funcionamento. Então, isso é voltado só ao lado de cá da cortina de ferro. E isso começa a afetar também a Europa. Então, a gente tinha no Brasil algo que, não sei se é o quão que as pessoas sabem, o quanto que é comentado, uma maçonaria que numa época auxiliou a abertura dos partidos comunistas no Brasil, apoiou, inclusive muitos irmãos faziam parte. E com esse contexto, quando começa a chegar informações, principalmente dos Estados Unidos, tentando apoiar o Brasil para incentivar, para ficar do lado deles nessa briga política que estava tendo, começa a chegar informações, entre essas informações de como, uma verdade, uma realidade, como o governo comunista estava perseguindo e não permitindo a existência de maçonaria nos territórios que eles comandavam. Tudo isso vai gerar dentro da maçonaria um movimento que começa a jogar a maçonaria que nós tínhamos, que tinha muitos grupos a favor de um pensamento à esquerda, vamos colocar assim, para um movimento mais à direita. Tudo isso quando a gente vai começar a ter depois o governo Vargas, depois a ditadura militar, tudo isso vai incentivar para a maçonaria brasileira hoje
Não sei se existe algum senso de controle para isso, dito que não, mas a gente tem, por amostragem assim do que a gente vê, do que a gente sente, uma maçonaria que vai se movimentando cada vez mais para um cenário à direita, no espectro político. E a gente imagina que. A gente imagina. Isso é normal, né? A gente achar que pela maçonaria ser tradicional e tudo mais, ela vai estar sempre mais num espectro à direita. E não é assim. A maçonaria não se posiciona como direita ou esquerda, porque ela é apartidária, mas os irmãos, os maçons, né? Os integrantes da maçonaria, sim, têm os seus vieses políticos. Uhum. Mas, mesmo assim, por exemplo, durante a ditadura, a maçonaria aqui no Brasil, no regime militar, a maçonaria aqui no Brasil foi perseguida também. Sim, a gente tem muito registro de, por exemplo, investigações sendo feitas para tentar entender, mas o que é a maçonaria? Por exemplo, um dos fatores que mais, vamos falar assim, ajudou a maçonaria durante o governo da ditadura militar foi o fato da maçonaria não aceitar ateus. Porque um pensamento que eles tinham do que era um comunista era um ateu. É um ateu. Então, pela maçonaria não aceitar ateus, pela maçonaria ter uma ligação, falar assim, com a cultura judaico-cristã, isso já também facilitou a ter essa abertura para permitir reuniões. Mas sob investigação, maçons que eram importantes começaram a ser perseguidos por posicionamentos políticos ou posicionamentos de tentar ajudar alguém ou alguma coisa, e tudo isso acabou também afetando. Um ponto importante também do que você comentou, é muito triste o nosso imaginário do que é isso no Brasil, do que é esquerda e direita. Porque muitas vezes você vai falar, por exemplo, eu sou uma pessoa que acredita muito nas causas ambientais. Logo de cabeça você tá achado como alguém de esquerda por ser uma pessoa que pensa muito na questão ambiental. Só que você vai conversar comigo por algum tempo sobre economia, você vai ver que eu sou muito mais nesse ponto à direita. Então acaba que a gente tem no Brasil um pensamento de caixinhas. Então, se você está defendendo uma causa ambiental, você tem que ser de um lado. Se você está defendendo uma causa econômica, você tem que ser do outro lado. E eu acho que a maçonaria sofre disso. Porque a gente consegue ter um respeito às tradições independente do lado, seja esquerda ou de direita. É que a sociedade está assim, né? Uhum. Infelizmente, a sociedade está assim, e tá bem ruim, eu acho bem ruim. Inclusive, é um malefício que faz porque a pessoa, aí não tô nem dizendo se maçom ou não, mas a pessoa, ela, por exemplo, ela se posiciona à direita, e aí aparece, por exemplo, uma pauta ambiental, como você estava falando. Ele se sente impedido de apoiar essa pauta ambiental porque ele não quer dar a impressão que ele é de esquerda, por exemplo. E a mesma coisa, o contrário. Então, o cara é de esquerda, mas ele, por exemplo, ele é... sei lá, contra as drogas, por exemplo. Ele não pode se posicionar contra as drogas porque senão vão falar que ele é de direita, é um reacionário e esse tipo de coisa. Não que a esquerda seja a favor das drogas, não é isso, né? Não é exatamente isso. Mas, assim, existem pautas que podem ser tratadas pelos dois aspectos, os dois espectros políticos, e as pessoas param de tratar disso porque acham que isso é dos outros, né? Isso faz muito mal pro Brasil, né? Eu acho que é pior do que isso. São pontos que deveriam ser tratados por ambos os lados, porque é uma realidade nossa. A gente é um país que tem muito recurso ambiental que podia estar sendo aproveitado de diversas formas e, por ser uma pauta que um grupo só se apropria, vira muito mais uma questão ideológica de discurso, de utilizar aquela pauta no seu discurso para ganhar votos ou para buscar interesses, do que realmente um debate para buscar evolução. E aí tudo fica parado, congelado, porque se você não tem um debate, você só tem um discurso grego falando para grego, você não tem um discurso de que busca evolução, busca encontrar novas formas, você tem só um discurso interno para cuidar ali do seu povo. Isso acontece para a esquerda e para a direita. E às vezes é só retórica também. Só retórica. Um ponto que eu sempre implico em conversas dentro de loja é o ponto de que eu sempre gosto de reforçar que não é só uma questão de discurso em loja, mas isso também vale para político. A gente tem muito político, assim como a gente infelizmente tem muito maçom, que é muito bom levantar em loja, fazer o discurso e falar de maçonaria, apresentar um trabalho. É muito bom o político ligar à rede social, ou aparecer na TV, ou em algum palanque para o seu público e defender uma ideia. Mas cadê aquilo na prática? Ação. Cadê o debate naquilo? Porque eu sou muito
fácil chegar aqui e falar, mas o partido A, mas o lado B é contrário a isso, eles não acham certo o que eles estão fazendo, mas cadê uma proposta para debater aquele assunto, para pegar aquele assunto, então, que eles estão apropriando e fazendo errado, de acordo com a sua visão, e tratar bem feito? Ou cadê aquela prática que você em loja fala que é muito importante para a maçonaria, mas quando sai da loja não vira nada? Então, cadê isso em ações? Não basta só o discurso. Porque o discurso é fácil, a gente está conversando aqui. Mas eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais, principalmente na atualidade, a gente fala muito de maçons famosos, a gente fala muito de o que a maçonaria já fez para o mundo, para o Brasil. Eu acho que a gente tem que parar de pensar só, mas antigamente tinha um maçom famoso, antigamente a maçonaria era a diferença. E desculpa aí a frase de coach, mas a gente ser a diferença. Nós somos maçons agora. Se a maçonaria agora não está fazendo algo para a sociedade que a gente acredita que deveria estar fazendo, a culpa é nossa. Sem dúvida. Mas a gente vai avançar nesse ponto. Eu queria voltar um pouquinho só na época do regime militar. Se não me engano, muitas potências, grandes lojas, grandes gerentes foram fechados, né? Inclusive, eu acho que o Grande Oriente do Brasil, lá no Rio de Janeiro, ele foi fechado, não foi? Sim, tiveram fechamentos. Principalmente, aí vem... É um período grande, então vai envolver fechamentos, aberturas, tentativas de acordo, volta, fecha, de novo, volta. Muitas investigações. Novamente, algo que a gente tenta ter acesso. Por ser aqui no Brasil, facilita um pouco ter acesso a essas fontes, documentos de investigações, mas mesmo assim ainda é muito nebuloso. O que a gente enfrenta também é um papel de a maçonaria tentando fazer dialogações. Então a gente vai ter ali muitas pessoas tentando alterar alguma coisa na maçonaria, tentando fazer um posicionamento, falar, não, a gente não é a favor da esquerda. A gente vai ter outros grupos que aí mesmo se desligam e tentam. Então a gente vai ter um cenário muito complexo e ainda pouco explorado da posicionamento dessas lojas. O que eu gosto de ver mais é como que os grupos ditatoriais analisavam a gente. Porque a gente costuma ter um pensamento de que todo governo ditatorial vai ver da mesma forma. E a gente vê que, na verdade, é diferente. Se a gente voltar lá no governo nazista, o pensamento que eles tinham era esses grupos aqui estão se colocando mais cristãos, então talvez eles não são um perigo pra gente porque eles não são associados ao judaísmo. Já aqui, eles estavam vendo que a gente não era ateu porque a gente era judaico-cristão. Então, de uma certa forma, as investigações sempre vão acabar tocando em pontos diferentes, mas todas de um governo ditatorial. Legal. É legal a gente saber esses períodos. E realmente, como você falou, o que sobra de documentação a respeito disso é muito pouco, né? Infelizmente, mesmo sendo no Brasil. Mas você lá no começo tinha falado um negócio que a galera ficou com um bichinho pra saber. É o lance lá na Itália, o Poderoso Chefão, a P2. Conta pra gente essa história aí. O que o Poderoso Chefão tem a ver com essa história? Se a gente for, não sei o quanto das pessoas conhecem o filme do Poderoso Chefão, o livro que deu inspiração a tudo isso também, mas o que a gente vai ter um contexto de um acordo sendo feito entre grupos criminosos com o Banco do Vaticano, que tinha atuação na Europa, para tentar o desvio de dinheiro, e tudo isso vai levar ali a assassinatos, traições, todo o caso envolvendo. Um desses grupos criminosos era a P2, que era o quê? Uma loja maçônica, que com o tempo começou a ter, resumindo aqui a história, para a gente também não se estender, para a gente poder explorar tudo ao mesmo tempo, acabou tendo a iniciação de membros de má índole, e é aquilo que a gente até já tinha conversado antes, fora das câmeras. Se tem um elemento mal que entra, ele chama outro, esse chama outro, que chama outro, que chama outro. E multiplica. E multiplica ali dentro. Então essa loja ela acaba sendo desligada da potência, eles determinam que é uma loja espúria, tiram sob a grande loja da Itália, se eu não me engano, e ela vira uma facção criminosa, que ela vira uma sociedade independente, ela não faz parte mais de um Grande Oriente, não faz parte de nada, ela é uma loja espúria à parte, funcionamento à parte. E ela acaba se transformando numa organização criminosa que se associa aos grupos, se associa a esse desvio de dinheiro dentro do Vaticano. Novamente, a gente teve durante a época da guerra, os maçons e os padres se revezando para ter reunião, a liberdade. Agora a gente tem de novo eles. Só que dessa vez não tá muito legal. Não tá bom, não tá legal. Mas pra gente ver que quando tem interesses, aí some a briga entre igreja e maçonaria. Mas aí costuma ter também esse ato. E tem muita gente que ataca, muitos detratores da maçonaria, eles usam realmente essa história da P2, né? Pra falar, era um grupo terrorista, a maçonaria tá cheia de terroristas, cheia de bandido, não sei o quê, por causa dessa loja P2. E é importante
lembrar que muitos deles foram presos, né? Desses caras foram presos, mas quando eles foram presos, a loja já tinha sido expulsa do Grande Oriente, da Itália e tal. É um ponto que a gente tem que associar. Quando eu comecei a estudar a história do Brasil, eu sempre gostei do ponto que toda a maçonaria se uniu a favor de acabar com a escravidão. Mas aí quando eu fui começar a estudar a maçonaria durante o período da guerra, eu vi que tiveram maçons que olharam o governo de Hitler e falaram, não, nem é tão ruim assim. Inclusive tiveram alguns que acabaram com o tempo, saíram da loja, porque a loja foi proibida, perseguida, então eles saíram da maçonaria e tentaram filiação ao partido nazista. Inclusive tem ali um controle dos nazistas de não aceitarem membros que tinham sido maçons, ou de tentar fazer um acompanhamento disso, investigar se ele tinha sido ou não. E depois, quando a grande loja volta a existir na Alemanha, eles tentaram não aceitar os que foram pro lado dos nazistas. Então é interessante a gente pontuar que uma loja, a gente pensa na loja como um espaço, um prédio. A loja não é um prédio, a loja é feita de pessoas. E, infelizmente, é o que a gente falou, pessoas podem ter das mais diferentes formas. Então a gente vai ter pessoas que vão ter atos bons, pessoas que vão ter atos ruins, pessoas que são normais. E aí a gente entra na questão ali da banalização do mal na Alemanha, pode ser aplicado em vários contextos. Tem pessoas que são ruins mesmo e só entram na maçonaria por interesse e acabam gerando maus exemplos que a gente acaba pagando a conta até hoje. E existem outras pessoas que são só pessoas que compraram uma ideia errada. Não estou defendendo nunca esse pensamento, mas pessoas que compraram uma ideia errada e fizeram atrocidades. São pessoas como a gente, qualquer um ser humano, às vezes pode fazer o mal sem querer, pode errar. Afinal, a gente está na maçonaria justamente para se lapidar, para se tornar pessoas melhores, mas são pessoas que tomaram o caminho errado na história e acabam marcando a maçonaria como um grupo negativo. Enquanto isso, novamente, colocando o pensamento em caixinha, só pegam esses elementos, essas histórias específicas para julgar a maçonaria como um todo e tiram todas as pessoas boas que fizeram a diferença e agiram na comunidade. Tiram todas as histórias boas e só pensam no lado negativo da maçonaria. Porque o mais legal é falar o mal, né? Falar o que fizeram de ruim. Tem 100 atos bons, um ruim, só vão falar do ruim. Mas o que você falou antes também é interessante, que a maçonaria se uniu contra a escravidão e tal, mas é bom lembrar que nem toda a maçonaria, né? Sim. Uma boa parte da maçonaria, por causa de interesses econômicos dos maçons, daqueles maçons daquelas lojas, não apoiavam, né? Felizmente eles foram minoria e isso acabou. Felizmente. Acabou tarde, mas acabou. E aí vamos lá, vamos dar mais um passinho para frente. E na atualidade, o que a maçonaria tem participado da história? Porque eu vou dizer aonde eu quero entrar. Lá no passado, a maçonaria foi muito associada à filantropia e à educação. Então a gente vê aqui no interior paulista, por exemplo, a maçonaria financiando escolas públicas, inclusive para pessoas que viviam à margem da sociedade. Por exemplo, escravos, né? Na época ainda da escravidão. Órfãos e tudo mais. Então a maçonaria se preocupava muito com essa questão da educação. Hoje em dia, a gente tem alguns bons exemplos disso. Mas são suficientes os exemplos? Como é que você vê isso hoje? Eu vejo como não suficientes. E eu acho que um ponto principal, aí a gente pode achar vários culpados. Se a gente for analisar a história do Brasil para tentar justificar o que aconteceu com a maçonaria, é fácil. Vão ter vários eventos, vários momentos. A gente até já comentou alguns, a ditadura militar, era Vargas, vários momentos que acabaram afetando a maçonaria. Mas eu acho que o pensamento do maçom entrou muito numa questão de acomodação. E aqui, sem fazer juízo de valor, dizer se é algo bom ou algo ruim, mas a maçonaria hoje é muito focada no quê? Eu vou na minha loja, chego na minha loja, encontro os meus irmãos, faço a minha reunião, faço o tratamento que a gente tem que fazer ali, me lapido, converso, apresento o trabalho, faço o cargo que eu tenho que fazer, depois vou para casa. Faço ali no Ágape, bebo uma cervejinha com os amigos e vou para casa. Então, a maçonaria está muito acomodada na vida dentro de loja. Os irmãos têm que entender que maçonaria não é só no dia da sessão. Tem irmão que esquece, parece. Parece que esquece que ele é maçom, né? Ele só lembra naquele dia da sessão. Isso vale tanto para um pensamento assim, pessoal, uma análise pessoal nossa, como também um pensamento macro como instituição. Do pensamento pessoal, o que eu associo? Eu já tive muito esse debate. Eu poderia, se eu quisesse virar uma pessoa melhor, eu poderia pegar e virar um monge tibetano, me isolar numa caverna, ficar meditando, lendo meus livros, ficando lá. Mas o que eu ia fazer para a sociedade? Nada. Eu ia estar simplesmente preso numa caverna, sem contato com ninguém.
O maçom, ele tem um espaço, como se fosse uma caverna do monge budista, do monge tibetano. Ele tem um espaço onde ele pode buscar evolução, conversar com o diferente, estudar, buscar fontes. E ele pode justamente utilizar esse espaço para quando ele sair da loja, ele está em comunidade, ele está num espaço social, fazer diferença. Na forma como ele trata a sua mulher, na forma como ele trata os seus filhos, na forma como ele trata os seus funcionários, os seus colegas de trabalho, para que a gente tenha uma forma de se ver a maçonaria não reconhecendo porque tem um adesivo no carro ou porque está na bio do Instagram, mas uma maçonaria que é reconhecida por atos. Que as pessoas saberem, não necessariamente que você é um maçom, mas que você é uma boa pessoa ou que você influencia a sociedade, influencia as pessoas ao seu redor pelos atos que você faz e você acaba sendo um espelho para esses atos. E como instituição, a gente tem muito uma barreira hoje em dia das... Não vou falar criticamente, porque eu acredito que tem muitas que fazem um bom serviço, mas das obediências maçônicas. Mas eu acho que não cabe a elas. Eu acho que é muito mais uma questão da loja. A gente tem várias lojas que têm projetos legais, que têm projetos interessantes, e a gente não pode pegar uma potência, por exemplo, o GOB, ou as grandes lojas, ou a própria Comab, e empurrar isso para baixo. Ah, não, todas as lojas agora têm que apoiar uma escola. Não, cada loja tem a sua liberdade. Por exemplo, eu tenho uma loja, a minha loja acadêmica Templários da Serra de São Domingos, é uma loja que a gente não conseguiria hoje manter uma escola. Mas é uma loja que a gente consegue, às vezes, fazer uma sessão pública para a comunidade e explicar o que é maçonaria. É uma loja que a gente consegue, às vezes, tentar oferecer algum curso, algum treinamento. A gente tem muitos membros que gostam de estudar não só maçonaria, mas vários temas. Então, a gente pode, de alguma forma educacional, afetar a comunidade. E tem outras lojas que têm ali um templo e podem abrir o templo, o salão de festas, enquanto não estão em dia de reunião, para fazer o quê? Fazer uma aula de ginástica para terceira idade. A gente tem exemplos disso lá na minha cidade, Pós de Caldas. Fazer sabonete, as cunhadas fazerem sabonete para vender ou para doar. E aí as grandes lojas, obviamente, aquelas que têm o cacique para isso, fazer a manutenção de ser dona de uma escola, ser dona de um hospital, de um orfanato, como também, graças a Deus, a Impulso a gente tem esses exemplos todos que eu estou mencionando. Mas isso a gente tem que pensar na realidade de cada loja. Se cada loja ali conseguir, e isso é talvez um pensamento muito utópico, mas cada loja tentar pensar em formas que ela pode afetar e alterar a comunidade, institucionalmente falando. Seja um ponto mais filantrópico, educacional, dentro do que cada loja consegue, para a gente também não acabar exaurindo aquela loja sem conseguir fazer mais nada e entregar nada. Não, é como você falou, a loja, o templo, né? O espaço da loja é um tempo, um lugar que a maior parte do tempo é ocioso. Ele podia ser usado... Por exemplo, nós temos, vamos lá, tem um irmão que é dentista. Ele não precisa fazer um atendimento dentário gratuito, mas ele pode, por exemplo, ensinar, chamar, né, a comunidade, as crianças da comunidade, ensinar a escovar o dente, esse tipo de coisa. Cada loja pode fazer, né? Eu dei um exemplo, né, do dentista, mas, sabe, a maçonaria tem profissionais de todas as áreas e todo mundo pode ajudar, né, fomentar uma melhora para a comunidade que está bem próxima mesmo. E se cada um fizer isso, espalha, né? Uhum. Tinha que ter isso. Mas eu também acho assim que... Também não concordo com a potência forçar isso de cima para baixo. Mas a potência tinha que incentivar a fazer isso, né? De alguma forma ele tinha que incentivar fazer isso. Isso era importante. E você falou que lá na sua cidade, você deu vários exemplos, mas você falou que também tem um projeto legal lá envolvendo os demolês, né? Conta aí um pouquinho. Sim. Trazendo um pouco disso que você falou primeiro, se a gente for pensar, muitos terrenos onde as lojas são construídos são doados ou às vezes alugados, né, cedidos temporariamente pela prefeitura, pelo poder público. Então também é uma forma, não só, obviamente, a gente já faz um bem para a comunidade entregando às vezes uma cesta básica, hospedalaria, ajudando alguém, auxiliando alguém, só que também é uma forma maior da gente poder mostrar para a comunidade o que a maçonaria é, o que ela faz. E também, os irmãos hoje acabam virando um mantra, falar, não, a maçonaria não é secreta, ela é discreta. Mas a própria pessoa não entende o que isso significa.
significa que, obviamente, nós temos segredos. Eu não vou chegar aqui e contar um segredo da maçonaria, mas eu convidar uma pessoa para ir dentro do templo, mostrar o que é, explicar, eu abrir o espaço, a gente tem um podcast para falar sobre maçonaria. Nada disso vai contra o fato da maçonaria ser discreta. Nada disso desrespeita o que é maçonaria. A gente tem muitas lojas, muitos maçons que às vezes têm um pensamento muito fechado do que é maçonaria. É só esse meu mundinho aqui, acabou e eu não posso contar para ninguém, as pessoas não podem saber que eu sou maçom. E é um pensamento errado, porque acaba não afetando a... Eu acho que não é nem isso. Eles querem que todo mundo saiba que ele é maçom, mas ninguém saiba o que é maçonaria. Porque aí ele, né, ganha um ar de poderoso. Ganha um ar misterioso, místico, que é aquilo. Tem irmão que a raiva dele quando se fala de maçonaria na internet, como a gente tá fazendo, é exatamente essa. Ele não quer que ninguém saiba. Quer que saiba o que ele é maçom, mas não quer que ninguém saiba. E aí eu acho que o Demolay e outras ordens paramaçônicas, não vou falar... Eu vou puxar a sardinha pro meu lado que eu sou Demolay, mas a gente tem outras paramaçônicas atuantes no Brasil e no mundo que acabam quebrando essa barreira justamente por ter um pensamento mais jovem. Por ser um pensamento ali, a gente tem... Pensa todo mundo que já foi jovem, todo mundo que já estudou no ensino médio, ensino fundamental. Você sabe que pra você fazer amizade, pra você fazer laços, é uma época muito mais fácil. É uma época que você tá ali em contato com todo mundo, você quer ser amigo, você quer ser visto. Com o tempo a gente vai envelhecendo, o nosso círculo de pessoas ao redor vai diminuindo cada vez mais. Cada vez a gente vai selecionando mais quem tá. E quando a gente é jovem, a cabeça pode ser pequena, mas ela tá vazia, cabe coisa pra caramba. Quando a gente é velho, a cabeça tá tão cheia que a gente precisa treinar pra abrir a cabeça. Né? É mais difícil. Então, os jovens, eles acabam tendo facilidade pra isso. Pra poder não só explicar o que é maçonaria, explicar o que é Demolay, que é mais o da área deles, mas também pra tentar ter contato com outras pessoas, ter contato com o diferente. E a gente tem, graças a Deus, um lado cada vez mais no Demolay de movimentos. A gente pode citar aqui o caso, campanhas de excelência. Dentro da Ordem Demolay, você vai ter o quê? Você vai ter uma campanha de excelência para mestre conselheiro, uma campanha de excelência para tesoureiro. Essas campanhas, elas não são obrigatórias. Nenhum membro vai ser obrigado a participar. Mas se ele participar, fazendo as atividades, enviando, como se fosse uma escolinha mesmo, ele ganha no final uma medalha, uma condecoração, alguma coisa. E se você analisar todos esses projetos que existem, boa parte em nível nacional ou em nível estadual, são basicamente o mínimo que um capítulo precisa ter, o mínimo que a instituição precisa ter para ser algo funcional. E a gente percebe cada vez mais outras campanhas sendo criadas, por exemplo, parceria com empresas, o McDonald's fez uma parceria recentemente com o Demolay, ou a gente tem em Minas Gerais o Desafio Estadual de Filantropia, que são vários desafios que o capítulo que fizer mais filantropias ganha alguma coisa. E isso eu acho que é um modelo que as potências maçônicas, as instituições podem pegar de exemplo, que é o quê? Incentivos. Então, a gente tem um incentivo do Alumni Demolay, de você mandar um projeto e eles ajudam com verba aquele projeto, se for um projeto legal de filantropia. A gente podia ter cada vez mais as potências maçônicas, os corpos filosóficos, tentando apoiar isso de alguma forma. E a gente tem, não vou falar que não existe, mas acho que a gente pode pensar cada vez mais em buscar esse apoio. Principalmente porque aí já entrando em outro assunto, a gente acaba fortalecendo e formando mais melhores esses Demolays, porque querendo ou não é uma porta de entrada para a maçonaria para resolver também um problema que a gente tem atualmente, que é um gap gerencial na maçonaria. Que a gente tem cada vez menos jovens entrando e também um período ali entre os membros mais velhos e os membros mais jovens muito grande. Um período ali, uma faixa etária que não tem ninguém. Então isso consegue fortalecer também as lojas. Isso é bom. E fora assim, que o impacto que o jovem causa na sociedade com um simples gesto é muito maior do que o de um adulto. Pelo menos eu vejo assim. Porque o que eu quero dizer assim, um adulto, se ele for educado, é só obrigação dele. Agora, você vê um jovem bem educado mesmo, se comportando bem, todo mundo fala, nossa, olha como aquele jovem é educado. Jovem, eu tô dizendo assim, um garoto, 14, 15 anos, fala, nossa, olha como ele é educado, né? Então, e isso impacta positivamente a sociedade, né? Uhum. Eu sempre falo dos Demolays, é até um ponto que eu gosto de reforçar nas iniciações, que quando você inicia numa instituição, você passa também a carregar o nome dela. É como se fosse um novo sobrenome para você. Eu, quando eu era pequeno, fui criado muito perto da minha avó, ela sempre falava, cuidado com o que você faz, que você está carregando o nome da família. Então, para mim virou até um grande ponto de alegria quando eu iniciei na minha loja, iniciei no Demolay, já tinham outros Vítors, passaram a chamar eu só do sobrenome. Eu sempre lembro da minha avó, é o nome da família, eu tô carregando o nome da família. E é a mesma coisa com o Demolay.
Quando eu tô fazendo alguma coisa, as pessoas descobrem, por exemplo, que eu sou um Demolei, não é mais o Vitor fazendo aquilo, é um Demolei fazendo aquilo. Quando algumas pessoas me conhecem, sabem que eu sou maçom, e vem alguma atitude minha, é um maçom fazendo aquilo. Por isso, principalmente quando a gente tá na rua, tô caminhando, fazendo alguém, a gente nem imagina, mas passa alguém conhecido, alguém que te conhece, vê você fazendo alguma coisa. Quantas vezes eu já tive, por exemplo, ver você fazendo alguma coisa, alguém passa na rua, ver você fazendo alguma coisa, algum ato. Já tive, por exemplo, gente que mandou mensagem pra mim falando que viu um Demolei jogar lixo na rua. A gente pensa que não, mas as pessoas, ao saberem que a gente faz parte da instituição, passam a olhar pra você com outros olhos. A gente já tem caso de professor mandar mensagem, o professor que é Demolei ou que é maçom, comentar, o aluno tal não tá se comportando bem nas aulas, dá um puxão de orelha lá nele. Então, as pessoas sabem que faz parte da instituição, e isso pega, porque elas entendem que a instituição tem que ser algo que vai visar aquele pensamento, aquela evolução da pessoa. E isso facilita a gente também para dar os puxões de orelha quando precisa. É legal. Agora eu vou falar, nós vamos entrar no papo agora para falar do seu canal. Um trabalho muito legal que você está fazendo, mas antes, galera, é o seguinte, eu tinha esquecido, Voz da Consciência, você precisa me lembrar, Voz. Tinha esquecido da nossa apoiadora, que é nossa parceiraça Livre do Bem, camisetas maçônicas com descrição e qualidade. Dá uma olhada, que bonitona essa camiseta. Então, se você quer se vestir bem e ainda está identificado de forma discreta, você procura lá a Livre do Bem, www.livredobem.com.br, escolhe suas camisetas e na hora de você pagar, na hora de fazer a compra, você usa o nosso cupom de desconto especial, que é o Inverno 12, vai ter 12% de desconto nas suas compras lá, beleza? Ó, tem promoção, entra lá no site deles pra você vai ver, tem promoção, compra 4, paga 3, ganha o frete, tem um monte de promoção. E você ainda usa o cupom de desconto para você comprar uma camisa, beleza? www.livredobem.com.br e nas redes sociais, no Instagram, @livredobem. Beleza? Eu tinha esquecido, ô Voz. Ô Voz, acorda aí, Voz. Voz tá meio doentinho hoje. Você conheceu o Voz? Você achava que era assim, esse velho aí? Não. Né? Todo mundo vem aqui e fala, pô, achei que era mó velho. A Voz da Consciência era mó velho. Vitão, agora vamos falar do Uma Dose de Maçonaria. O canal tem pouco tempo, não faz muito tempo que você começou, mas já é super falado, super conhecido aí no mundo maçônico, e você faz uns trabalhos bem legais, inclusive você colabora com outros também, né? Uhum. Fala um pouquinho do seu canal, hein? O canal ele surgiu com qual contexto? O canal ele surgiu com o contexto de que, por indicação de trabalho, por outros contatos, muitas pessoas sabem que eu sou Demolei, muitas pessoas sabem que eu sou maçom, porque acabou que um maçom indica para trabalhar na empresa X, aí ele comenta, comecei na maçonaria, um outro fala, esse aqui é meu amigo do Demolei, e aí quantas vezes já tive que explicar o que é Demolei, explicar o que é maçonaria, e isso sempre surge o quê? A gente sai às vezes para tomar uma cerveja, ou para conversar, ir num bar, ou ir num restaurante, num café, e toda vez que eu sento com alguém novo nesse cenário, a mesma pessoa já me pergunta, mas o que é isso? Fulano falou que você faz parte da instituição. E aí eu sempre pensei, era ali uma dose explicando. E aí eu pensei, vou tentar criar vídeos curtos, materiais curtos explicando o que é maçonaria. Veio a ideia, uma dose de maçonaria. Que era sempre no bar, sempre nesse cenário que surgia essas perguntas, que você conhecia alguém e começava a te questionar. Então, uma dose de maçonaria surgiu nesse contexto. E a ideia principal era ter uma desculpa para estudar. Porque eu sempre cansei de ouvir dúvidas das pessoas. Às vezes alguns amigos mandam no Instagram ou me perguntam situações. Então eu tinha um espaço ali para responder as dúvidas deles e uma justificativa para que eu pudesse falar para minha mulher, não é que eu quero estudar, é que eu criei um Instagram, agora eu tenho que mudar. Eu sou obrigado, porque eu sou uma figura pública. Eu sou uma figura pública. Eu sou artista. Então um lugar que me força também é continuar estudando, para expor e comentar, porque já é legal eu tenho muita sorte da loja que eu faço parte, a loja acadêmica. Eu vejo nas outras visitas, conhecendo outras lojas, não falando mal das outras lojas, mas falando bem da minha. É uma loja que incentiva muito o estudo, incentiva muito o debate, mas eu senti a falta de levar isso para minha vida também de uma forma maior. Então, além de ter o estudo próprio, além de ter a minha loja me incentivando todos os membros, tendo espaço para debate, também poder falar um pouco sobre maçonaria e poder falar um pouco da associação dela aplicada. Porque eu sempre gosto de tentar usar multitemas.
Uma coisa que eu sempre tento fugir é da gente focar, eu quero falar de maçonaria, então eu vou ter que falar de ritualística, de simbolismo. Não. Como que eu posso associar a maçonaria à psicologia? Como que eu posso associar a maçonaria à Segunda Guerra Mundial? Como que eu posso associar a maçonaria ao mundo que a gente pertence? Porque senão a gente está só fazendo, novamente, conversa de grego para grego. Não vai sair de nada novo ali. Não que a gente vai inventar uma nova teoria superior, mas a gente tentar entender ela no mundo inteiro. Tentar entender ela no mundo real. Com contexto, vamos falar assim. Eu sempre falo que a maçonaria... Qual é a matéria de estudo da maçonaria? Tudo que for da vida... Tudo que for do humano, né, que fizer parte da vida humana, vai ser, né, matéria de estudo para maçonaria. Mas parabéns pelo seu canal, muito legal. E você está aqui em São Paulo, veio a trabalho, mas também você vai passear no sebo. Você disse para mim que você é colecionador de livro e você vai no sebo tentar achar algumas coisas. Já tem uma lista dos livros que você... Tá... Ó, já faz o seguinte, ó. Manda aí na câmera, fala pra gente quais os livros que você quer. Vai que o irmão tá assistindo, ele tem lá, ele já entra em contato. Eu busco sempre, a gente tem, infelizmente, um pensamento aí de denegrir alguns autores, porque tem muito autor que não tinha fonte nenhuma. Mas é porque não tinha mesmo fonte para ele checar. Eu sempre falo isso. Eu acho que a gente tem que dar importância. Hoje em dia, a gente tem que estudar os autores contemporâneos. Quem está escrevendo agora. Porque quem está escrevendo agora tem mais fonte e tudo. Não quer dizer que a gente esteja detratando os autores do passado. Na verdade, são nossos heróis, né? Uhum. Porque eles desbravaram aí um mato fechado, né? E desbravaram. Só que hoje em dia não tem mais o porquê a gente procurar um livro para estudar uma matéria atual procurando um livro de 1920, 1930. Não tem Eu gosto de fazer essa pesquisa pela mesma forma que eu pego, às vezes, fontes históricas, por exemplo, do que a ditadura militar pensava da maçonaria. Porque é uma forma que a gente consegue entender o quê? Qual que era o pensamento da época. É muito fácil a gente colocar um anacronismo de eu pensar a maçonaria hoje e achar que o cara, na época da ditadura militar, vai pensar a mesma coisa que eu. Ele não vai pensar a mesma coisa, porque é uma época diferente, é um grupo diferente, são pessoas diferentes pela época que elas vivem. Então, eu sempre busco... E com outra bagagem, porque essas pessoas têm outra bagagem. Então, eu sempre tento encontrar essas fontes, esses livros antigos, esse material antigo. Inclusive, já deixo aqui qualquer livro, qualquer conteúdo sobre maçonaria que você tenha. Pode me chamar lá numa dose de maçonaria, pode mandar foto, a gente negocia. Tô interessado em qualquer fonte sobre maçonaria. Pra gente tentar entender qual que era o contexto daquela época. Porque às vezes eu tenho um contexto daquela época que pode... Uma frase, um ponto de vista que um autor tinha naquela época... pode fazer sentido com outra fonte, às vezes de um trabalho, analisando o que a ditadura militar estava investigando. Por exemplo, a gente tinha muito material em alemão, quando a gente estava tentando fazer a tradução, porque eu não falo alemão, mas a gente tenta ali improvisar. E toda hora eles colocavam mestre da cadeira, mestre da cadeira. Por mais que não pareça muito difícil, demorou um tempo até entender que mestre da cadeira era o venerável. Que em nenhum documento deles, em nenhum momento eles colocavam o presidente da loja. Isso na Itália tinha, em todos os documentos, ali falando da época do Franco, na época do Mussolini e tudo mais, eles falavam, o presidente da loja, o venerável, o presidente. Já na Alemanha não, tudo era o mestre da cadeira, o mestre da cadeira. Até o Tico e Teco bater e falar, é o venerável. Até ter essa sessão demorou um tempo. Então, às vezes, uma fonte que você encontra mais dá contexto para outros documentos que você já está analisando. Por isso que eu sempre gosto... Não só sobre maçonaria, mas eu acabo estudando filosofia, outros temas, buscar livros antigos, porque eles ajudam você a entender a sequência do pensamento. Eu quero entender, hoje em dia, o que Nietzsche escrevia. Tá, mas Nietzsche respondeu a outro filósofo, que respondeu a outro filósofo, que respondeu a outro filósofo, que aí você acaba tendo que estudar Sócrates e os pré-socráticos para entender o que Nietzsche escrevia. É assim mesmo. Mas tem algum livro que você tá atrás ou não? Já tem assim na cabeça ou não? Eu tô procurando muito material de um autor que é o José Castellani, que ele escreveu bastante sobre maçonaria, mas aí não tem nenhum material específico dele. Infelizmente, eu tenho alguns livros dele, mas são livros que às vezes você encontra na internet, algum documento antigo, e aí você escaneia e faz ali aquele versão em papel, impresso mesmo, mas eu gosto de ter a cópia física, eu gosto de ter o material ali. Então, eu tô agora...
Eu tenho que ir por partes, senão minha mulher briga comigo, me expulsa de casa, não dá certo, não dá certo. Eu montei a minha biblioteca, tô montando ainda com livros sobre história, sobre filosofia, que são temas que eu gosto de ler quando eu chego em casa, às vezes para dormir. Então eu tenho essa parte dos meus livros. E agora eu tô começando a tentar montar uma biblioteca mais voltada à parte de maçonaria. Então eu tenho os livros, como você falou, os contemporâneos. Então tenho do Clovis, tenho do Kenio, o Baeta, que é da minha loja, que escreve muito sobre o rito moderno, inclusive uma inspiração no estudo sobre o rito moderno. Mas eu tento agora também procurar essas fontes mais antigas, tanto para a gente ter o ponto de vista de entender o contexto, mas também um trabalho que eu acabo fazendo na minha loja e também tentando levar, de tentar entender quais pontos da maçonaria são errados, são mitos que acabaram entrando dentro da própria maçonaria por trabalhos de irmãos que não tinham como ter uma fonte, não tinham como verificar aquilo e acabaram colocando a própria opinião deles em trabalhos. E aquilo repetido 1000 vezes acaba virando uma coisa maçonaria, que alguma pessoa vai editar um ritual e coloca sem querer e vira uma bola de neve. Isso tem muito. É igual o café, né? O cara toma um café sem açúcar, é meio amargo. Aí ele coloca um montão de açúcar. Pra depois você tirar esse açúcar do café, você não consegue mais. Mas você não tem nenhum livro específico, eu tenho. Meu irmão, se é o seguinte, eu quero achar, eu tô precisando do Ritual Adoeramita do Grande Oriente do Brasil de 1969. Eu não tenho esse ainda. Se você tiver, entre em contato com Café e Maçonaria, que a gente negocia também. Esse tá difícil de achar. Tá difícil de achar. Eu tenho alguns rituais antigos na Adoeramita, mas eu tenho, como eu falei, em versão impressa. Às vezes, me manda depois ele certinho, eu vou ver a entrevista, se bobear, eu já tenho em PDF pra te mandar. Não, se você tiver, vai ser raro, porque eu procurei já, falei com vários irmãos. Eu tenho todos, mas o desse de 69 eu não tenho. Aí tá difícil. Tá difícil. Eu tô achando assim, porque eu sei que ele existe porque ele é citado em várias obras. Agora, eu tô começando a duvidar que ele exista, porque ninguém tem. Bom, agora, irmão, estamos encaminhando agora pro final. Fica à vontade na sua câmera aí, ó. Manda um beijo pra cunhada, pra sua filhinha. Manda um beijo pros irmãos lá da loja, pro capítulo Demolei. Fica à vontade aí, fala dos seus arroba e fica à vontade, o microfone é seu. Só aproveitar para agradecer novamente o convite, esse espaço e... Pô, o trabalho que você faz é magnífico para a maçonaria, você tá muito de parabéns. Pro pessoal que queira saber mais, ouvir o que eu tenho para falar, ver os meus devaneios sobre maçonaria, tem Uma Dose de Maçonaria, tudo junto, Uma Dose de Maçonaria, em qualquer rede social, você pode procurar lá para nos encontrar. O é com Uma Dose de Maçonaria. O número 1, Dose de Maçonaria. E também aproveitar, agradecer. Eu falo que a gente sempre tem que agradecer o lugar que a gente veio. Então, agradecer minha família, agradecer a minha loja, meu capítulo, que eu sou uma pessoa que teve muita sorte, tanto no capítulo Demolei que eu iniciei, como depois na loja maçônica que eu iniciei, que são 2 lugares que enchem meu coração de alegria por fazer parte e que me tornam cada vez pessoas melhores. Fala o nome da loja. O nome do capítulo Poços de Caldas, a Ordem Demolei, número 182, e a loja maçônica acadêmica Templários da Serra de São Domingos, número 373. É do GOB lá, não? Do Comab. A gente faz parte do Gong e a gente pratica no rito moderno. Legal. Maravilha, irmão. Muito obrigado por esse papo, que foi sensacional. Galera, é o seguinte. Chegou aquela hora. Você ouviu toda essa história, coisa que você nunca tinha ouvido falar e até agora você não deixou um like. Aí eu fico chateado. Isso não pode acontecer isso. Você não deixar esse like é sacanagem. Então é o seguinte, dá uma voadora no like, ativa o sininho e se inscreve se não for inscrito. Ou ao contrário, como é que é? Ao contrário, deixa o like, dá uma voadora no like, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho, certo? E manda esse vídeo aqui pros irmãos, compartilha para espalhar bastante. E aí para você mostrar que você chegou até o final. Tem irmão que eu faço isso aqui, outro dia o irmão falou assim, cara, eu sou maior fã seu. Aí depois ele falou, eu não sabia que tinha essa palavra misteriosa no final. Eu falei, você nunca viu até o final, então, maior fã. Então é o seguinte, você vai fazer pra gente reverberar nas ondas do YouTube, você vai mandar um comentário bem bacana e vai colocar a palavra misteriosa de hoje, que é livro. Livro é a palavra de hoje, certo? A palavra misteriosa. Então, manda o seu TFA, manda o que você quiser aí. Só não xinga. E se xingar eu apago. Eu deixo só uns dias, depois eu apago. Mas manda aí, beleza? Galera, lembrando mais uma vez então da nossa parceira, Livre do Bem,
camisetas maçônicas, www.livredobem.com.br. Obrigado, Vitão, por esse papo maravilhoso. Eu que agradeço. Pega a caneca que você vai fazer comigo, a saudação final. Galera, é o seguinte, muito obrigado por esses minutinhos da sua atenção e até a próxima. Viva, viva, viva!